Conflitos existenciais, a preguiça. Hoje é a segunda parte, já falamos na semana passada as causas, né? O que causa a preguiça. E hoje falaremos sobre os transtornos que a preguiça causa. Ou seja, consequências da preguiça, ok? Estamos utilizando para isso a leitura, o estudo do livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângelis, tá? Terapia da Reencarnação. Toda segunda-feira no nosso canal. Aliás, seja bem-vindo ao canal Sérgio W. Soares no YouTube, youtube.com/Sérgio W. Soares, tá? Terapia da Reencarnação toda segunda-feira. E eu já faço um convite para você. Você gostaria de fazer uma primeira sessão de terapia da reencarnação online, gratuita, sem compromisso? Eu estou colocando aqui o QR Code. Aponta o teu celular e que ele vai levar você lá para o link para você se inscrever. E aqui na descrição eu também estou colocando o link. Vale lembrar que terapia da reencarnação não é terapia de vidas passadas e nem regressão a vidas passadas, mas é uma nova maneira, uma nova psicologia de você enxergar a sua vida, os seus desafios, de uma maneira reencarnacionista. Vale muito a pena. Entra lá no link que eu mandei e olha os depoimentos lá. São realmente fantásticos, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos aqui para o nosso assunto então. Consequências da preguiça. Transtornos causados pela preguiça. Eu vou fazer aqui a leitura e os comentários. Então ele fala: quando a pessoa ela fica preguiçosa, se entrega à ociosidade, e aí ele está falando assim, torna débil o caráter do paciente, impedindo-o de realizar qualquer esforço em favor da recuperação. Isso existe até uma lei da física que fala assim, todo corpo em movimento tem a tendência de continuar se movimentando cada vez mais. E todo corpo parado, ele tem a tendência de continuar na inércia, continuar paradão. Então, essa pessoa da preguiça, ela fica ociosa, fica parada. Ela precisa se mexer. Ela precisa encontrar alguma atividade, algo que lhe dê prazer, algo que lhe deixa estimulada, né? Algo para ela sair daquela condição ali que se tornou um ciclo vicioso. Sentindo-se bem, de certa forma, com a falta de atividade, porque ela está quietinha lá, está preguiçosa, está quietinha, ninguém incomoda ela. Então, ela se sente bem, de uma certa maneira, não tem ninguém perturbando ela, e aí a tendência é ficar inútil, tornando-se um pesado fardo para a família e para a sociedade. Por quê? É a família que tem que sustentar aquela pessoa que está lá, que não faz nada. Às vezes é uma pessoa super do bem, bacana, legal, mas ela está lá, ela podia estar produzindo, ajudando, fazendo, mas ela fica paradona. E às vezes para a própria sociedade, que aí está tendo que sustentar aquela pessoa. Particularmente falando, por exemplo, as ações sociais, os Bolsas Famílias que existem, eles têm, sim, vamos ajudar aquela pessoa que está em dificuldade e tal. Mas até que ponto, quando você vai sustentar, né, uma pessoa que tem condição, que tem idade saudável para trabalhar, para buscar alguma coisa, e ela não faz por quê? Eu tenho alguém que me sustenta mesmo. Né? O critério precisa ser muito bem analisado, muito bem avaliado. Assim como as instituições quando dão cesta básica, e eu falo isso porque eu faço esse tipo de trabalho, né? Eu e a nossa equipe do Centro Espírita Bom Perdão e Fé, da cesta básica que a gente entrega, uma coisa é você dar uma determinada ajuda, e outra é se eu fico dando sempre, e aí aquela pessoa, para que eu vou trabalhar? Eu já vou ganhar a cesta básica. É uma linha muito fininha de você conseguir separar, né? Separar no popular o joio do trigo, entendeu? Mas é bem delicado mesmo. Mas a gente precisa estimular a pessoa para o trabalho, para o desenvolvimento, para a ação. Então, a baixa autoestima e a fuga psicológica, que em alguns vídeos anteriores a gente estava falando do primeiro capítulo desse livro.
as fugas psicológicas. Depois você confere. No final do vídeo eu vou colocar aqui uma playlist, que é a coletânea de vídeos lá atrás de terapia da reencarnação. Aí você vai encontrar. Foram 3 capítulos também que a gente falou de fugas psicológicas, tá? Então, a baixa autoestima e a fuga psicológica são fatores predominantes nesse comportamento doentio. A pessoa preguiçosa, ela é uma pessoa doente. É isso que a gente precisa entender. Ela é uma pessoa doente. Doente, ó, da mente. Doente do psicológico. Doente do emocional. Ok? O corpo é instrumento do espírito, que necessita de exercício, de movimentação, de atividade, a fim de preservar a própria estrutura. Enquanto o espírito exige reflexões, pensamentos edificantes para nutrir-se de energia saudável, o corpo impõe outros deveres, a fim de realizar o objetivo que foi elaborado. A perda, quando eu fico paradão, o que acontece? Eu também prejudico a minha própria saúde. A perda na movimentação, dificuldade respiratória, um quadro doentio que vai piorar cada vez mais caso não haja uma mudança nisso. Eu falo muito assim, você tem um carro, se esse carro ele não rodar, se não entrar na estrada e não rodar, tu deixa ele na garagem durante 3, 4, 5 anos, o carro vai enferrujar. As peças, as engrenagens não vão funcionar. Ele precisa funcionar. O nosso corpo precisa funcionar, está em atividade. A nossa mente precisa funcionar com ideias, com atividades também. Então, quando essa pessoa fica parada, assim como se eu paro de fazer um exercício, meu músculo, meu corpo, ele atrofia, a nossa mente também tem isso. E ela fica, então, atrofiada em corpo e em alma, em pensamentos. É muito importante entender isso. É uma consequência gravíssima. Em razão do pessimismo que acontece com essa pessoa preguiçosa, a sua convivência se faz difícil. Por quê? Ela fica sempre se auto-lamentando. E aí ela fica culpando os outros, né, por não se interessarem nela. Por quê? Eu vou me interessar por aquela pessoa? Para mim, aquela pessoa é uma vagabunda, é uma preguiçosa. Então ninguém se interessa. Mas aquela pessoa precisa sim de ajuda. Ela está gritando por ajuda. Mas é interessante também que quando você se propõe a ajudar, na maioria das vezes ela não quer. Ela prefere ficar limitada ali, ficar quietinha. Então eu volto a falar, é um tratamento bem complexo. Não é muito fácil não. Por isso, a parte de terapia, a ajuda de um profissional, é importantíssimo aí. Ok? Vamos continuar. Ela não está pedindo ou desejando ajuda real. Ela reclama da sua falta, né, para melhor comprazer-se na situação que se entrega espontaneamente. Ou seja, ela fala, ela precisa de ajuda, mas quando eu vou ajudar, a ajuda que ela quer é que eu dê a comidinha para ela, é que eu pague as contas dela, é que eu faço porque ela é incapaz, ela tem dificuldade, ela tem dor de cabeça, tem dor de barriga, tem desânimo, tem depressão, tem um monte de problema. Ela tem o complexo de coitadinha, ela é vítima do mundo. E aí ela se posicionando como vítima, ela acredita sim que ela é vítima, e vítima ela se torna. E aí quando você não dá esse tipo de ajuda, ela ainda reclama. Por quê? Essa ajuda faz piorar a situação. Lembra que a gente falou lá daquela criança que o pai sustenta, dá tudo ali, do bom e do melhor, de mão beijada. O que acontece? Ela cresce preguiçosa. Para que ela vai trabalhar? Para que ela vai se mexer? Se tem todo mundo que dá ali para ela. Se torna um adulto com 30, 40, 50, 60 anos que não desenvolve nada. Por quê? Porque veio lá de trás e o quadro foi agravando. É aquilo que eu digo. Foi com a melhor das boas intenções, mas não sabendo e não percebendo que poderia acarretar esse mal. E tem como recuperar. A boa notícia é, tem como recuperar. Entendendo a primeira coisa, entendendo todos esses processos. Ok? A mente, ele fala assim, a existência na Terra, ela tem desafios que estimulam para a gente novas experiências, o desenvolvimento de aptidões, de capacidades adormecidas,
Então, a gente aqui nesse plano encarnado temos diariamente oportunidades. Eu vou cuidar de alguém, eu vou conversar com alguém, eu vou aprender algo pela internet, eu vou fazer um curso de alguma coisa, eu vou me envolver em alguma causa, né? Você tem oportunidades. Vale a pena lembrar que o movimento ou que esse trabalho não significa necessariamente um trabalho remunerado para ganhar salário, não, mas uma atividade. Vai fazer um esporte, vai fazer uma natação, vai jogar um xadrez, vai aprender alguma coisa, vai cuidar de animais, vai cuidar numa casa espírita, numa igreja, que seja, onde for, na sua religião. Não tem que ser casa espírita, não, na sua religião, né? Se envolver em alguma ação social pode já ser um caminho para estimular aquela pessoa, tá? Então, o que acontece? A mente não exercitada, né, descamba para o entorpecimento e o cultivo de ideias destrutivas. Ela começa a ter ideias destrutivas. E aí entra num processo de obsessão. A gente fala da terapia da reencarnação porque a gente tem essa parte psicológica, a gente tem a parte espiritual, que é a parte da influência dos espíritos. Por isso que aqui no nosso canal tem domingo Minutos de Espiritismo. A gente vai explicando esses processos aí. Então a gente já estudou. Você depois confere as playlists, que tem uma playlist aqui que é Minutos de Espiritismo. Vai explicando tudo isso no âmbito, no aspecto espiritual. Eu tenho baixa autoestima. Meu padrão vibratório está lá embaixo. Eu fico compatível, eu fico em sintonia com espíritos superiores ou inferiores? Inferiores, porque eu tô com pena de mim, eu me acho incapaz, eu me acho impotente, eu me acho triste, eu me acho deprimido, eu me acho chateado. Ó, tudo padrões inferiores, que abrem campo para um assédio espiritual de espíritos inferiores, obsessores. Pode levar até mesmo a pessoa a cometer um suicídio. Isso é muito grave, essa influência espiritual. Pode até mesmo, mas não é culpa do obsessor, não. A culpa é dela, porque ela tem condição de ser protagonista da sua própria vida. Que fique bem claro isso, tá ok? Antes de botar a culpa no obsessor. O obsessor, ele apenas se aproveita de uma brecha que nós encarnados abrimos. Se eu fechar essa brecha, não tem como. É igual a tua internet aí. Se a tua internet não tiver com senha no teu Wi-Fi, abre brecha para invadir a tua internet. Se você colocar uma senha bem bacana, se você botar uma senha fraca, 1, 2, 3, 4, já não é todo mundo que vai invadir a tua internet. Mas vai ter um ou outro que vai conseguir. Agora, se você botar uma senha bem bacana, já não consegue mais não. Da mesma maneira, esse processo obsessivo, ok? Vamos continuar aqui. Pensar é bênção, auxiliando a capacidade do raciocínio a fim de poder elaborar projetos e propostas que mantenham o entusiasmo e a alegria de viver. Falta a essa pessoa que tem a preguiça a alegria de viver. Por isso, não necessariamente o trabalho, o emprego, porque aquilo é meio chato para ela, mas ela encontrar pequenas coisas prazerosas. Ela resgatar o prazer de viver. É esse o primeiro passo. Deu para entender aí? Faz-se um círculo vicioso, né? Ele fala que a pessoa, geralmente, ela fica num ciclo vicioso, não tem energia para lutar e nega-se a lutar por ela achar inútil esse esforço. Porque às vezes eu quero que a pessoa faça o que eu acho melhor para ela. E a gente vai encontrar junto com ela o que deixa ela estimulada, o que deixa ela feliz. E ela já entrou em movimento. Esse é que é o primeiro grande passo, tá? Outras vezes oculta-se o mau humor. E aí ela se torna uma pessoa ofensiva, agressiva. Sim, ela tem essa característica, ela pode ter essa característica. Quando alguém vai falar, e ela não faz nada, mas por quê? É que você não sabe o que eu tenho e tal. Pode se tornar uma pessoa agressiva, tá bom? A preguiça causa uma adaptação à inutilidade, a uma castração psicológica. Então o paciente nessa hora prefere ser lamentado, prefere ficar todo mundo com pena dele, do que receber amor. Prefere experimentar compaixão a ter o companheirismo.
prefere ficar sozinho a experimentar a convivência com pessoas. É aquela pessoa que vive falando do passado, comentando o passado, ela não vive o presente e nem constrói um futuro para ela. Armado contra os recursos alternativos, foge daqueles que o desejam auxiliar, infundindo-lhe ânimo e, quando é surpreendido por alguma orientação, logo reage falando: você não sabe o que eu sinto? Você não sabe o que eu sinto? Porque a gente entende com simplicidade, nós, as pessoas que se mexem, que trabalham, para isso é natural, é simples, mas para aquela pessoa é uma grande barreira. É sim uma grande barreira. Deu para entender? Então, continuando. A partir de então, aqui ela coloca assim: certamente o outro não conhece o transtorno que se opera no enfermo, mas sabe que o esforço poderá contribuir para alterar a situação que se encontra. A partir de então, o amigo e candidato ao auxílio torna-se evitado, é tido como adversário. Eu chego e falo: rapaz, se mexe, vamos lá, vamos fazer isso. E aquilo incomoda ele, que ele começa a evitar você. Ok? Ele finaliza aqui dizendo que ele passa a transferir para os outros a responsabilidade que era dele. Ela tem a autoconfiança destruída. E ela, quanto mais ela se autodestrói, mais difícil fica dela começar a se mexer. É natural que atraia espíritos ociosos que se comprazem com isso, aquilo que eu te falei, né, da obsessão. E aí a Joana de Ângeles, ela vai mais, ela vai além da obsessão. Ela fala que esses espíritos começam a vampirizar aquela pessoa, ou seja, sugar as energias ou as poucas energias que restam naquela pessoa. Olha como isso é mais grave, né? Como isso é grave, tá? Então, ela fala aqui dos centros vitais de emoção que são explorados por essas entidades infelizes, né? E se decompõem, ou seja, vai piorando cada vez mais esse quadro, ok? Então, são as consequências. Volto a falar, terapia da reencarnação, tá aqui o QR Code, entra lá, bota o teu celular apontado ali que você vai entrar no site que explica tudo sobre isso. E você pode fazer uma primeira sessão gratuita, sem compromisso. Na descrição eu estou colocando o link também. Você se interessa por esse assunto, terapia da reencarnação, se inscreve agora no canal, botão vermelho, inscreva-se. E clica no sininho, porque todo dia tem vídeo novo aqui para você. Segunda-feira, terapia da reencarnação. Nos demais dias são outros temas e outros assuntos igualmente importantes. Por hoje é isso, tá? Fique com Deus e amanhã tem mais vídeo para você. Tchau, tchau!